Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver se estão tudo certinho. Bacana. Shalom, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vai ser gravado, isso aqui é gravado, porque na verdade eu preciso de ter 1000 inscritos para poder fazer uma live ao vivo pelo YouTube. Eu não sabia disso. Então vai ser gravado. E aí eu vou passar o link pro Facebook. E quem quiser se inscrever no canalzinho que eu estou preparando, eu estou fazendo, dei início ao canalzinho no YouTube sobre judaísmo. Quiser se inscrever lá no YouTube, dá aquele likezinho, dá aquela força, porque para fazer ao vivo é necessário ter 1000 inscritos, beleza? Bom, tomara que a semana de vocês tenha começado excelente. Tomara que todos estejam debaixo das bênçãos de Hashem. Hoje está um dia maravilhoso, está um sol fenomenal. E a gente vai... Eu estava fazendo no Facebook, né? Projeto que eu tinha programado para fazer. E me indicaram fazer no YouTube, que falaram para mim que vai ser melhor, é mais fácil, mais tranquilo. Que era o projeto sobre trazer o livro Humash. O Humash é Bereshit. Então, decidi fazer no YouTube. Vamos ver como é que vai ficar. E eu vou dar continuidade agora, entrando na sinopse propriamente dita sobre o livro Bereshit. É uma introduçãozinha sobre o livro. Muito bem, vamos lá. A palavra Torá significa ensinamento. Como seria de se esperar, grande parte da Torá consiste em instruções de Deus, referentes à maneira pela qual Ele deseja que nos relacionemos com Ele, com nossos semelhantes e com o mundo que nos cerca e até com nós mesmos. Contudo, se examinarmos minuciosamente os 5 livros de Moshe, veremos que as instruções explícitas de Deus se dirigem exclusivamente aos judeus. Você lembra que eu falei lá atrás? Pô, esse livro aqui, a Bíblia parece, né? O que tem a ver comigo? Eu sou brasileiro e quando eu leio isso aqui, fala sobre um povo que não tem nada a ver comigo. E de forma mais específica, aos judeus como povo. Isto é, uma entidade coletiva constituída para determinado fim e possuidora de responsabilidade comuns. Realmente, a Torá também contém instruções de Deus para o resto da humanidade, mas elas são apresentadas apenas no contexto da responsabilidade do povo judeu de transmiti-las ao mundo não judaico. Está claro, portanto, que a Torá é um livro de instruções endereçado principalmente ao povo judeu. Portanto, é intrigante notar que o destinatário da mensagem da Torá, essa entidade conhecida como povo judeu, tecnicamente só passa a existir quando o segundo dos 5 livros, o Shemot, o Êxodos, já está bem avançado. Só quando Deus dá o primeiro mandamento aos israelitas
quando está prestes a redimi-los do Egito, é que se começa oficialmente a identificá-los como uma nação. É apenas quando Deus anuncia no Monte Sinai, cerca de 2 meses depois, que os está transformando em um reino de nobres e uma nação santa, e que se forma para sempre uma unidade coletiva apta a receber a Torá. Até esse momento, não existiam judeus. Não existiam judeus. Havia apenas pessoas. Sim, muito antes disso, Deus começa a concentrar sua atenção na linhagem da qual o povo judeu por fim surgiria, salvando seus membros do dilúvio, estabelecendo-os em sua pátria, dando-lhes algumas práticas para distingui-los do restante da humanidade, eliminando seus ramos menos dignos e assim por diante. Porém, do ponto de vista legal e prático, essa família em desenvolvimento continua sendo um grupo de pessoas como qualquer outro. Até que o êxodo, Shemot, e a entrega da Torá a transformem na nação judia. Sendo assim, por que o Gênesis, o Bereshit, que trata da criação do mundo e dos primórdios da história da humanidade em geral, não apresenta absolutamente nenhuma instrução divina explícita para os judeus como povo? Para os judeus como povo, está incluído na Torá. Relendo, sendo assim, por que o Gênesis, o Bereshit, que trata da criação do mundo e dos primórdios da história da humanidade em geral, não apresenta absolutamente nenhuma instrução divina explícita para os judeus como povo, está incluído na Torá? É uma pergunta. A resposta mais básica para essa questão é que, no Bereshit, Deus apresenta suas credenciais, ou seja, ele se apresenta, por assim dizer, estabelecendo-se como o Criador do mundo, que, enquanto tal, tem o direito de definir um determinado padrão de comportamento e exigi-lo de suas criaturas. Ainda assim, para isso, bastaria que a Torá documentasse a criação do mundo e em seguida pulasse já para a história da humanidade que está no meio. Aqui minha rua é bem movimentada. Uma explicação aparentemente mais adequada, então, seria que, no Gênesis, Bereshit, nos são apresentados os patriarcas e as matriarcas, cuja conduta íntegra é o modelo pelo qual devemos moldar a nossa. É por essa razão que o Gênesis é denominado mais à frente na Bíblia o livro dos justos. O livro dos justos, em alusão aos patriarcas e às matriarcas. Mas para essa finalidade, também seria suficiente pular do relato da criação diretamente para a descrição
da vida dessas grandes personalidades? Por que a crônica detalhada da humanidade como um todo, da criação até a Gênesis do povo judeu? Qual a finalidade? O Midrash oferece a resposta para essa pergunta. Deus desejava fazer sua morada nos reinos inferiores. Vou repetir. O Midrash oferece a resposta para essa pergunta. Deus desejava fazer uma morada nos reinos inferiores. Ou seja, Deus criou o mundo como um reino inferior no que diz respeito à consciência divina, inicialmente destituído dela e até antagônica a ela, tensionando que a humanidade então a introduzisse no mundo e por fim a enchesse dela, da consciência divina. Em resultado disso, Deus estaria em casa. Neste mundo físico, poderia estar presente nele. Isto é revelado nele, com a mesma facilidade e naturalidade com que ficamos em nossa casa. Aqui tem uma partezinha interessante, dimensões ocultas. Para explicar um pouquinho melhor o que foi dito até agora, sobre a morada, sobre a consciência divina. É claro que nada dimensões ocultas. É claro que nada faltava a Deus antes que ele criasse o mundo inferior para ali habitar. Por que então ele desejou essa morada mesmo assim? Uma boa pergunta, interessante. Fazendo uma analogia, podemos afirmar que sentimos a máxima satisfação quando enfrentamos um desafio aparentemente impossível. Ficamos extremamente intrigados quando ocorre algo que parece ser incongruente. De todos, proporcionaria a ele a maior satisfação que se pode imaginar. Em última análise, contudo, essa resposta é insuficiente, pois a correlação entre o desafio e a satisfação é em si mesma estabelecida por Hashem. Ou seja, ele quem criou esses conceitos, de desafio, satisfação, emoções. Portanto, a resposta definitiva só pode ser que esse desejo estava, de alguma maneira, profundamente enraizado na essência de Hashem. E como a experiência humana confirma, há desejos para os quais nenhuma razão lógica pode ser dada. Continuando. A ferramenta que Deus deu à humanidade para habilitá-la a realizar esse feito é a Torá. Vivendo de acordo com as instruções da Torá, a humanidade seria capaz de transformar um mundo inicialmente antagônico à divindade em um mundo favorável à divindade. O drama da criação exigia, assim, 3 elementos: o mundo, a espécie humana e a Torá, que atuariam respectivamente como cenário,
elenco e roteiro. Sendo assim, fica claro que o mundo físico inferior foi criado com o propósito explícito de concretizar a visão que Deus tinha dele. E estava expressa na Torá como cenário no qual o drama da Torá seria representado. Dito de outra forma, a Torá precedeu a criação. Na linguagem do Midrash, a Torá foi a planta de Deus para a criação do mundo. Ou seja, o mundo ele só existe pela Torá. O mundo ele só existe pela Torá. Deus arquitetou a Torá. A Torá ela traz toda a história humana, desde a criação, erros, o dilúvio, o recomeço, erro, recomeço, que é a senda, que é a jornada do ser humano, ela já está dentro da Torá. E através da Torá, quando Hashem criou a Torá, então o mundo pôde vir a existir como história. A originalidade e a audácia dessa afirmação constituem a essência do primeiro versículo do Bereshit. Ao narrar a criação do mundo, a Torá ousadamente assevera que o mundo e tudo o que há nele, assim como a história inteira, existem dentro da Torá. Baruch Hashem. Querendo dizer com isso, continuando, querendo dizer com isso que seu significado é determinado pela Torá e não o inverso. A Torá não é determinada pela história da humanidade. E a gente bem vê isso. E sim, a história da humanidade está contido dentro da Torá. Quem sabe, quando chegar a era messiânica, quando chegar Mashiach, haver paz e todo esse conceito do ungido, tudo que tem que acontecer, a gente terá um sexto livro da Torá, contando a redenção. Entendeu qual é a lógica da história? Talvez, com certeza, quando Mashiach chegar e tudo que foi profetizado se realizar, que a gente poder estar vivendo num mundo de paz perpétua, de bem-estar, então será escrito o sexto livro da Torá, que é o final, o Shabat, o sétimo dia, a redenção final. A gente vai estar lendo, puxa, passamos por isso, agora chegou Mashiach, chegou tal, nasceu no dia tal, começou a fazer isso, era criancinha, se tornou rei, e a gente vai ter esse último livro da Torá para ler. É uma suposição, eu já ouvi alguém falar sobre isso, mas eu vou dizer assim que eu vou trazer uma suposição minha, é uma ideia minha. Já ouvi algum judeu falar sobre isso. Daí se deduz diretamente que nem o mundo, nem nada que há nele pode representar um obstáculo ao cumprimento das diretivas da Torá. Que isso, às vezes, não pareça ser verdadeiro é apenas uma miragem, um teste da nossa dedicação e fé. A realidade é o extremo oposto. Hashem de fato criou o mundo
e tudo que há nele justamente para nos ajudar a cumprir as diretivas da Torá. Sete, 8. Porém, precisamente, barulhão. Precisamente porque o mundo foi criado de maneira a obscurecer a presença divina. Presta atenção, olha que interessante. Porém, precisamente porque o mundo foi criado de maneira a obscurecer a presença divina, a ocultar a presença divina. Depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Nós temos o livre-arbítrio para ignorar Deus e suas intenções para o mundo. Foi exatamente essa a escolha que a humanidade fez na Parashá Bereshit. E de modo geral, vem fazendo desde então. De propósito ou não. De propósito ou não. E a despeito de qualquer afirmação em contrário que ela possa fazer da boca para fora, a história antiga é uma descrição de como a humanidade foi progressivamente relegando Deus a segundo plano, excluindo-o de seu cotidiano, a fim de que pudesse ser livre para levar uma vida de prazeres imediatos sem ter de tratar da questão da sua possível existência ou envolvimento. Em vez de aceitar um Deus transcendente, mas pessoal, o homem preferiu derramar sua devoção aos falsos deuses da natureza, Tevá, em hebraico, na qual Deus se ocultou e submergiu, Tavá, em hebraico, sua presença sob a aparência das leis imutáveis da casualidade, em conformidade com sua própria decisão de conceder livre-arbítrio. Deus gentilmente, por assim dizer, retirou-se para os reinos espirituais, deixando a humanidade agir mais e mais conforme sua própria vontade à medida que ele aumentava o encobrimento da sua presença através da fachada da natureza. Contudo, Deus não perdeu a esperança de realizar sua visão original de ser bem recebido pela humanidade. Neste mundo aparentemente terreno, ao contrário, ele pôs em prática seu plano de contingência. Tomou uma única família que continuava a nutrir o antigo ideal da consciência divina e fez dela uma nação, o povo judeu, a qual ele confiou a missão de realizar seu verdadeiro propósito para a criação. A Torá, ferramenta a princípio destinada a habilitar toda a humanidade a cumprir essa missão, levando uma vida imbuída de divindade, transformando assim o mundo terreno na morada de Hashem, por meio da substituição da consciência material pela consciência divina, foi então dado especificamente a essa família e a seus descendentes. Para o resto da humanidade, Deus deu um subconjunto de diretivas da Torá, que deveria ser usado para o estabelecimento e manutenção de uma sociedade ordeira, civilizada e justa. Um adendo.
Trata-se das 7 categorias de mandamentos concernentes aos não-judeus, correspondentes a aproximadamente 1/100 dos 603 mandamentos que expressam o papel do povo judeu na criação. Ver Êxodos 19:5 e o apêndice ao fim de Devarim nessa edição da Torá. Ou seja, as 7 leis de Bnei Noach. O povo judeu serviria de inspiração e exemplo para o restante da humanidade, bem como a encorajaria a desempenhar o seu papel no esquema divino, para transformar o mundo em sua morada. Bereshit, portanto, e em particular sua primeira parashá Bereshit, não é meramente uma crônica de fatos históricos. Ela documenta a visão original de Hashem para o mundo e a humanidade, e por que se tornou necessário, em consequência das escolhas feitas pela própria humanidade, transferir o papel de início destinado a todos os seres humanos, especificamente para o povo judeu que então nascia. Aqui eu achei interessante que traz uma... Vamos dizer que eu perguntasse assim, por que o povo judeu foi escolhido? E por que não outro povo? Aqui está a resposta, olha só que interessante. A princípio, a Torá, tudo era para ser a toda a humanidade. Mas a humanidade quase toda errou. Quis se afastar de Hashem, seguir seus próprios instintos. E alguns poucos permaneceram com a crença, com a ideia, o ideal da divindade. Que vem Noah, que vem Matusalém, Sem, e ali vai vir mais para frente, tem a genealogia dos que permaneceram com esse ideal, com a crença no Deus único, da divindade. O restante foi para a idolatria, adorar lua, sol, estrela, passarinho, lagarto, lagartixa, sapo e o que mais tivesse. Tudo era deuses. Então aqui traz uma resposta muito interessante. Se alguém perguntar, mas por que foi escolhido o povo judeu e não outro povo? Simplesmente porque no começo era para ser toda a humanidade. Mas a humanidade não quis receber o Criador com as suas regras, decidiu viver sozinho. Para isso Hashem permitiu, ele se ocultou para que houvesse o livre-arbítrio, para que eu pudesse decidir, eu quero acreditar em Deus, ou eu quero não acreditar, ou eu quero acreditar no Deus Sol, na deusa Lua, na deusa Estrela, e assim por diante. Achei interessante essa resposta aqui. O porquê do povo escolhido, me faz lembrar de Abraão. Sinceramente, gente, se a redenção da humanidade dependesse de mim, para eu entregar o meu filho na Akedah para, ainda que não fosse feito, mas para um sacrifício de elevação, o mundo estava lascado, porque eu não entregaria o meu filho. Jamais. Eu sou sincero, eu não minto. Acredito que muitos aqui também. Então, aqui já dá uma resposta por que alguns foram escolhidos. Bom, continuando. O imperativo de transformar o mundo na morada de Deus por meio da santificação da realidade mundana vai além da fachada física da criação.
No interior de cada um de nós há uma alma. Porém, em virtude de termos nascido em um corpo físico, naturalmente nós relacionamos com a realidade em termos puramente físicos. E, conforme aprendemos a suprir nossas necessidades físicas, nossa alma vai ficando cada vez mais e mais coberta pela crosta do materialismo adquirido. Libertar a nossa alma dos grilhões dessa perspectiva materialista é um aspecto adicional da nossa missão divina de revelar a intenção oculta da criação. Neste contexto, Baal Shem Tov, traduzindo a palavra bara, que significa criou, de acordo com seu sentido adicional, fora, interpretou a primeira frase da Torá da seguinte maneira: o princípio de nossa missão divina é trazer para fora, dimensão oculta, divina, de tudo o que há nos céus e na terra. Nosso desafio na vida é não aceitar que o mundo é o que aparenta ser e fazer um exame minucioso sobre o véu para revelar a intenção oculta no interior de todas as coisas. Ou seja, aqui quando ele fala o princípio, o bará, aqui Baal Shem Tov, ele está dizendo assim, o princípio da nossa missão divina é trazer para fora o que está oculto em mim e na natureza, trazer para fora a consciência divina, mostrar para as pessoas que Hashem existe, ele é real, né? Que tem a Torá, que tem os preceitos, que a gente pode viver de uma maneira melhor, que a gente pode viver em paz, né? Mas para isso a gente precisa, como se diz, Bará criou, né? De acordo com Baal Shem Tov, trazer para fora essa essência divina, essa consciência divina, que ela está oculta. Então a missão do judeu e do Ben Noach é, algo que está oculto, revelar. Isso, a palavra é revelar. Então, Bará é revelar o que está oculto, que é a presença do Criador. Vemos então que rejeitar a orientação material do mundo e revelar a divindade que há dentro dele não é uma tentativa de impor um ponto de vista artificial a um mundo que funciona perfeitamente. Trata-se, ao contrário, de um esforço para restituir o mundo a seu estado esperado e verdadeiro, que era o primeiro plano de Hashem, que era um mundo, não, essa palavra perfeito não existe, era um mundo completo, era um mundo pleno. O mundo voltado para o materialismo, sobrecarregado com seu próprio egocentrismo, está doente, e é nosso dever curá-lo. Ventania hoje. Esse fato também é mencionado no versículo inicial da Torá. Se traduzirmos Bará, criou, de acordo com mais um de seus significados, que é Bari, saudável, ficaria assim: o princípio da nossa missão divina é curar os céus e a terra. Olha que interessante. Essa é a nossa missão: curar a terra.
O que é curar a terra? É trazer a revelação da existência de Hashem. Tornar um mundo que hoje é inferior no nível superior. Trazer Kedushá, santidade, às pessoas. Que elas consigam verdadeiramente, fazendo uma analogia, você pergunta para a pessoa: você acredita em Deus? Ah, sim, eu acredito em Deus. Se eu abrir essa porta dessa geladeira, se eu disser para ti que Deus está atrás dessa porta dessa geladeira, você acredita que Ele está atrás dessa porta da geladeira? A pessoa já vai... eu acho que não. Então é mais ou menos essa analogia. A gente tem que trazer, nós judeus monoteístas e Bnei Noach, a gente tem a missão de trazer às pessoas a consciência da existência verdadeira do Criador. Que a pessoa possa, eu perguntar para ela, você acredita que Deus está atrás dessa porta? Ela vai dizer sim, Ele está atrás dessa porta. Eu tenho certeza absoluta que Ele está atrás dessa porta. Eu posso abrir e Ele está ali. E isso não é da boca para fora. Então, acreditar em Deus é uma coisa. Saber que Deus existe é algo que ainda a gente está batalhando e trabalhando para isso. Avodá, serviço para Hashem. Não que ele precisasse fazer isso. O Rumash vai explicar melhor. Continuando, é desnecessário dizer que só seremos capazes de curar o mundo de sua perspectiva materialista egocêntrica na exata medida em que purificarmos a nós mesmos de tal perspectiva. Portanto, é essencial ter sempre em mente que Deus é a fonte de todas as bênçãos que temos a nosso dispor, tanto espirituais como materiais. É conveniente, então, que a Torá faça alusão a essa visão da vida em seu primeiro versículo. O princípio de nossa missão divina é lembrar constantemente que Deus criou os céus, isto é, todas as nossas bênçãos espirituais, e a terra, isto é, todas as nossas bênçãos físicas. Olha só quanta coisa interessante. Olha só, é isso que eu digo, pessoal. A gente ter só o Taná, só a Bíblia, e aí você vai ler, você não vai entender nada. Aí quando você tem o complemento, que é o Rumash, que é a Torá com Urashi, não vou falar de livros cabalísticos, mas tem o Kuzari, tem, deixa eu ver mais alguns, os porquês do judaísmo, o livro dos porquês, né, do judaísmo. Tem um livro muito... eu tenho muitos livros. Deixa eu ver, tem as 19 cartas do Rebbe, Conselhos Extraordinários, é mais um livro também esqueci o nome do rabino, da livraria Sefer. Tem o Guia dos Perplexos de Maimônides,
também estou lendo, é algo fantástico, fantástico, posso dizer para vocês, fantástico. Tira muito misticismo. Opa! Não, valeu, mano. Tira muito misticismo. Vendedor de tangerina. Maimônides, o Guia dos Perplexos. Eu estou lendo aos poucos e vai dar uma base racional muito boa. Muito boa. Então, sem esses livros, ó, tem até aqui no folderzinho aqui, ó. Aqui, ó, é o livro dos porquês, tem mais livro dos porquês. Bem-vindo ao Judaísmo, Retorno e Conversão. O segundo livro judaico dos porquês. O primeiro livro judaico dos porquês. O guia mais completo sobre o judaísmo. Maimônides. Rashbam. Isaac Luria. Isaac Luria já é mais cabalístico. Sem isso a gente não... A Bíblia em si não vai fazer sentido nenhum pra gente. É o que eu sempre vou dar ênfase, né? As pessoas no Face sempre me questionam, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Eu não sei nem do que está falando. Então essa é a minha ênfase. A gente precisa, como eu falei, eu também lia a Bíblia, porque minha mãe lia. E aquilo parecia algo sagrado, algo divino. Então está todo mundo lendo, eu vou ler também. Mas em dado momento a gente chega e é obrigado a dizer, tá, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não sei, o que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui não faz parte de mim. Continuando. Curar o mundo colocando-o novamente dentro da Torá é uma tarefa para toda a vida, que exige dedicação extrema e nossas melhores habilidades. Contudo, além da satisfação inerente ao fato de sabermos que estamos cumprindo o verdadeiro propósito de nossa existência e na realidade de toda a criação, também podemos estar certos de que nossos esforços no futuro messiânico produzirão o fruto perfeito, a transformação completa do mundo na desejada morada de Hashem. Que seja em breve. Que seja muito em breve. Continuando, uma continuação do comecinho que tá da dimensões ocultas. Deus criou tudo que existe. Portanto, Ele está além de todas. Olha, isso aqui é importantíssimo, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo. Desculpa é o meu jeito simples de ser, assim, de parar. Eu tô lendo aqui, daqui a pouco eu volto para essa parte, mas quando vem aquele insight, aqui seria então o famoso ruach, aquele sopro divino que dá na gente e que faz a gente impelir para falar o que tem que falar. Isso aqui é extremamente importante para você entender o que é, não é quem, o que é Hashem. Tá? O que é Hashem?
Você quer saber o que é Hashem? Você fica para vocês mulheres, mas só se fala Deus, é homem, é masculino, é masculino. Então a Bíblia ela é machista. Por que tem que ser criador? Por que não pode ser criadora? Por que tem que ser sempre masculino? Ele é mau, ele é perverso, O que é Hashem? O que é Hashem? Deus criou tudo que existe. Portanto, Ele está além de todas as categorias de existência. E além de qualquer tentativa de descrição. Mesmo termos como infinito, transcendente e eterno não nos ajudam a defini-lo. Isso é limitado. Os nossos conceitos, as nossas palavras, elas são limitadas. Porque a gente está limitado pelo corpo físico. Ele criou todas essas categorias e por isso está além das limitações de um ser infinito, transcendente ou eterno. Ou seja, mesmo que você diga, Hashem é eterno, como é que eu acho interessante que eles falam deficiência de palavra. Hashem é eterno. Não, ele criou o conceito eterno. Deus é transcendente. Não, ele criou esse conceito de transcendência. Ele é infinito, ele não tem fim. Não é isso. Ele quem criou, ele quem deu forma a esse conceito de infinito. Isso é para você ter uma pequena noção do o que é Hashem, o que é o Criador. Pelo mesmo motivo, ele se encontra além de qualquer categoria de gênero. Assim, quando nós referimos a ele no masculino, para vocês mulheres, só fazemos porque o gênero neutro que há em certos idiomas é impessoal demais. E, na verdade, não há gênero neutro em hebraico. E também porque, ao assumir o papel de criador de um universo, ele adota principalmente os atributos que ele definirá no contexto deste mundo como masculinos. Apesar dessa impenetrabilidade, Deus mantém-se acessível às suas criaturas a cada momento. Significativamente, antes de dar origem à realidade, ele decidiu assumir atributos específicos que servem para canalizar sua energia criativa. Todo ser criado reflete, portanto, esses atributos divinos de uma maneira ou de outra. Esses atributos divinos de uma maneira, por conseguinte, observando a criação através das lentes dos ensinamentos revelados de Deus, podemos pouco a pouco vir a conhecer o próprio Hashem, o próprio Criador. A fim de criar um mundo antagônico à divindade, Deus teve, presta bem atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo. A fim de criar um mundo
antagônico à divindade, Deus teve de remover sua presença, isto é, a consciência que se tem dele, de uma esfera da realidade especificamente destinada a não possuí-la. Essa retirada, aqui agora já estamos entrando um pouquinho em Zohar Kabbalah, esta retirada se chama Tzimtzum. Da presença divina produziu um campo vazio de consciência de Deus. Esse campo é descrito figurativamente como um círculo ou esférico, porque a consciência divina foi removida igualmente em todas as direções. Em todas as direções. Eu vou dar uma paradinha para explicar mais ou menos para vocês, de uma forma mais básica do que eu compreendi um pouco quando eu comecei a estudar Zohar. É mais ou menos o seguinte: Hashem, ele quis criar um ser que não fosse um robô ou um animal sem consciência, digamos assim, uma consciência divina. Um cachorro, ele não sabe que Deus existe, ele apenas segue a sua história, o seu roteiro. E Hashem não queria isso. Hashem, ele quis criar um ser que por si só acreditasse que existe um Criador, que alguma força maior que esse ser tinha criado ele. Para isso, como Deus, ele é tudo, ele está em todo lugar, ele era tudo, ele teve que se ocultar, criar um espaço vazio onde não houvesse, eu não pudesse sentir Deus ali, porque fora dali você já saberia que Deus existe, pela emanação dele, pela luz, pela força, como Moisés olhava e via a glória de Deus. Então ele criou um espaço vazio, onde ali dentro ele tirou a presença dele, a consciência divina, e criou o mundo dentro daquele espaço vazio, para que aqueles seres que estão ali, com um livre-arbítrio, porque ele retirou o que forçaria o ser humano a já reconhecer que Deus existe, ele retirou a essência, essa presença, ele ocultou nesse espaço vazio, para que eu pudesse olhar e dizer: será que existe um Criador? Será? Se hoje eu e vocês podemos dizer assim: será que existe Deus? Olha, eu acho que não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu acho que é a natureza aí. É devido ao Tzimtzum, essa ocultação que Deus fez, gerando um espaço vazio. Como consequência, tinha que ser em todo o espaço, não dá para ser quadrado nem retângulo, então por isso que figurativamente é esférico, onde ali naquela totalidade não havia a consciência divina, para que pudesse haver o livre-arbítrio, o direito de escolha. O cão, o gato, o cavalo, esses animais, eles não têm escolha. Eles fazem o que são projetados para fazer. Legal? Espero que dê para ter entendido assim um pouco mais
mais facilmente. Nesse campo esvaziado, Deus lançou um raio, Kav, de consciência divina, com o qual ele criou numerosos mundos espirituais, cada um deles povoado por vários níveis de entidades espirituais, arquétipos e assim por diante. Quanto mais alta é a posição do mundo no raio, maior é a consciência divina que o caracteriza. Embora esse processo tenha dado existência a um número infinito de mundos, eles podem ser divididos em 4 mundos principais, dos quais todos os outros são graduações, que são o mundo de Atzilut, emanação, dali é que emana todas as forças de Hashem, a criação, dali que emana. Depois vem Beriá, que é o mundo da criação. Depois vem Yetzirá, é o mundo da formação. E o nosso mundo Asiá, que é o mundo da ação, onde a gente faz a ação. O mundo de Atzilut é considerado a representação ideal da consciência divina. Nele a realidade de Deus é tão manifesta que não há espaço para a consciência da própria individualidade. Ou seja, lá em Atzilut, eu não saberia que eu sou Leandro, porque lá tudo é o Criador. Eu seria um feixe de luz do Criador. Eu não saberia que eu sou Leandro. Eu saberia que eu sou um feixe de luz do Criador. Uma chama, né? Uma chama de luz do Criador. Continuando. Não há espaço para eleição do mundo. As criaturas dos mundos inferiores, Beriá, Yetzirá e Asiá, distinguem-se por graus crescentes de autoconsciência. O mundo de Asiá é o arquétipo espiritual de nosso universo físico, onde essa autoconsciência é total e não há absolutamente nenhuma consciência divina a priori. A princípio, a criança pequenininha ali, ela não sabe que Deus existe. Você for falar para ela, Deus existe, existe um Deus. Ela vai poder pensar, eu acho que não. Ela tem um livre-arbítrio. Conforme vai passando o tempo e conforme a jornada dela, ela vai descobrir se existe um Criador ou não. Todos esses estágios da criação evoluíram em sentido lógico, mas não cronológico, porque o tempo propriamente dito, conforme mencionado, só teve início no primeiro dia da criação física. Cada um dos 4 mundos é governado por um conjunto de atributos divinos conhecidos como Sefirot. Nossa, isso aqui é Kabbalah total, cara. Isso aqui é muita Kabbalah. Isso aqui é Zohar. As Sefirot são dispostas em uma hierarquia lógica, que as agrupa em categorias e em 3 eixos que definem as relações mútuas entre elas. Veja a figura 1. Tem a figurinha aqui. Eu teria que mostrar essa figura. Nessa hierarquia, o superintelecto governa eu vou puxar para... Deixa eu ver onde está a outra parte. Aqui, é pequenininho. Nessa hierarquia, o superintelecto governa o intelecto. O intelecto governa as emoções. As emoções governam o comportamento. E o comportamento determina a expressão. Dentro dessa estrutura, as diversas Sefirot
ora atuam como canais que transportam conteúdo a outras sefirotes, ora como receptoras desse conteúdo, que expressam então os novos contextos. O papel de uma determinada sefirá assume nesse processo determina seu gênero em tal contexto. Por exemplo, as sefirotes do eixo direito são masculinas, relativamente às sefirotes do mesmo nível no eixo esquerdo, que nesse contexto são femininas. As 3 sefirotes do intelecto são coletivamente masculinas, em relação às 6 emoções, que nesse contexto são coletivamente femininas, e as 6 emoções são coletivamente masculinas. Em relação a Malhut, a sefirá da expressão, que nesse contexto é feminina. As sefirotes no interior de cada mundo subdividem-se ad infinitum, contendo cada uma das 10 subsefirotes, ou seja, Hurmar de Hurmar, Binah de Hurmar e assim por diante. Cada subsefirá, por sua vez, contém 10 subsefirotes e assim por diante. Então, ficou essa última partezinha meio complicadinha, porque é Zohar, é Kabbalah, mas eu vou tentar mostrar para vocês o quadrozinho. Vamos ver se vai, essa minha telinha aí é meio esquisitinha, acho que não dá para ver, não vai dar para ver. Onde é que eu tinha visto aqui? Aqui, ó. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Então, no primeiro quadro aqui, ó, tem categoria eixo esquerdo, eixo central e eixo direito. Deixa eu ver se eu tenho um outro que esteja mais... Não tem. Mas vamos dizer que seja assim, ó, um eixo esquerdo, o eixo direito do meio e o eixo direito. Então, a gente falou que primeiro vem o supraintelecto, depois o intelecto, emoções primárias, emoções comportamentais e a expressão. No eixo esquerdo, no eixo central e no eixo direito, no supraintelecto que vem de Hashem, existe a Sefirote Keter, a coroa. A coroa a gente já sabe o que é a coroa. Aqui em cima, então, ali começa a emanar do Criador, que vai emanar para o eixo esquerdo. Aí vem o intelecto, que é do lado esquerdo, Binah, entendimento e raciocínio. No mesmo intelecto, pro lado direito, é Hurmah, que é sabedoria e discernimento. No mesmo intelecto ainda, no eixo central, mais embaixo, tem Da'at, que é o conhecimento e a subjetividade. Descendo o nível das emoções primárias, do eixo esquerdo. Eixo esquerdo é a Gevurah, poder e severidade. Para quem estuda aí um pouco de Kabbalah, das Sefirot, já vai entender um pouquinho. Emoções primárias. Para o eixo direito, Hesed, bondade. Daqui que vem o racidismo, bondade. Racídico, eu sou racídico, vamos dizer, um judaísmo mais... O racidismo quer dizer o judaísmo mais alegre, tá? Foi que eu entendi. Existe o Mussar, que é a linha dura,
e existe o Hassidismo, que é a linha mais alegre, que é servir Hashem com mais alegria, não tão rígido, não tão duro, né? Ríspido, com gevurah, poder, severidade, né? Descendo um pouquinho mais, tem as emoções de comportamento. Do lado esquerdo é Od, esplendor. No eixo central, no meio, Yesod, fundação, lealdade. No lado direito, Netzach, vitória. E embaixo, no final, a expressão de tudo isso, que fica no eixo central, é Malchut, realeza. Não vou explicar nada disso aqui, porque eu não sou apto para isso ainda, mas um dia eu vou trazer aqui um pouquinho de Kabbalah, do meu jeito, mais simples. Mas é só um apanhado assim, que eu queria dar, para não deixar a galera totalmente perdida. E outra coisa, por exemplo, sobre essas sefirot, né, sefirá. Supraintelecto, intelecto, emoções primárias, emoções comportamentais, expressão. Isso são, aqui ó, existe um diagrama, aqui, é um desenho, onde a gente trabalha essas sefirotes, né? A gente trabalha, esqueci de Feret, beleza? Trabalhar binar, entendimento, raciocínio, que é o lado esquerdo, né? Trabalhar Hurmah, o lado direito, Hurmah, sabedoria, discernimento. No meio, trabalhar Da'at, conhecimento, subjetividade, né? Nas emoções, trabalhar Gevurah, é o lado esquerdo, a Gevurah, que é a severidade, né? Tentar não ser tão severo, não tentar ser tão bravo, né? Então tem todo a Kabbalah, ela lida com isso. Você aprender a usar as suas sefirotes, as suas emoções, o intelecto, as emoções primárias, as emoções comportamentais, que vai gerar da emoção primária, que vai vir um comportamento, se eu vou ser legal, eu vou ser um cara severo, né? E aí gera a expressão, né? Então, um dia é legal trabalhar isso com pessoas bem qualificadas para isso, tá? Porque a internet está cheia de a Kabbalah, né? Não é Kabbalah, é a Kabbalah. É Kabbalah de tudo mesmo. Tem até Kabbalah quântica, tem Kabbalah da dança do ventre, tem a Kabbalah de não sei o que, tem a Kabbalah de... Então a gente tem que cuidar com isso. Continuando. Na linguagem do Midrash, Deus... Fundamentos. Na linguagem do Midrash, Deus criou o mundo a fim de ter uma morada nos reinos inferiores, ou seja, para poder estar presente em um reino que não conduzisse naturalmente a consciência de sua presença. Foi, né, o que eu acabei de dizer. Ele não queria que o mundo já chegasse e soubesse que ele é Deus. Eu já sei. Não, ele queria que descobrisse, ele queria que a pessoa fosse buscar ele, se conectar com ele. A planta elaborada por Deus para criar o mundo de modo que ele viesse a cumprir esse propósito é a Torá. Nesse sentido, a Torá procedeu à criação, como um plano precede a execução. Utilizando mais uma expressão do Midrash, essa Torá primordial, e aqui não é papel, tá? Nós estamos falando da Torá, do pensamento de Hashem. Tudo que ele quis fazer,
Não é a Torá que a gente tem aqui na mão. Essa Torá que nós estamos falando é a Torá de Hashem. É o pensar dele. Ele pensou e as coisas vieram a ser, entendeu? Essa Torá primordial foi escrita com fogo negro e sobre fogo branco. 4. Aqui é Urashi. Eu não tenho Urashi, mas a Torá com Urashi Deuteronômio Devarim 32:2, que fala sobre o fogo branco, o fogo negro sobre o fogo branco, traz uma explicação melhor. Eu não tenho. Vou ficar devendo por enquanto aqui. O mundo, porém, é apenas o palco sobre a qual deve ser encenado o drama cósmico de fazer uma morada para Deus nos reinos inferiores. Os protagonistas desse drama são os seres humanos, dos quais Deus fez depender a consecução dessa meta. A essência consciente do homem é a sua alma. Cada alma tem um papel único a desempenhar para transformar a realidade na morada de Deus. Essa tarefa específica dá origem à personalidade singular da alma. O mundo, assim, foi criado tanto por causa da Torá como da humanidade. Uma vez que o mundo foi feito em conformidade com a visão, o propósito e o plano nela apresentados, a Torá também constituiu o guia por excelência para a humanidade viver a vida com o intuito de alcançar esses objetivos. Contudo, antes de detalhar as instruções, a Torá descreve a criação do mundo e a gênese do povo judeu. Essa digressão é necessária para explicar como o cumprimento do propósito de Hashem na terra, por fim, exigiu a existência de uma nação única na espécie humana, o povo judeu, que vivesse de acordo com a Torá, em uma pátria determinada, a terra prometida de Israel. A Torá, portanto, mostra como surgiu a necessidade de um povo escolhido, residindo em uma terra escolhida. O relato da criação institui Deus, o Criador, como o verdadeiro dono do mundo inteiro. Essa soberania lhe possibilitaria, quando chegasse a hora, expropriar a futura pátria judaica dos povos a quais ele permitisse habitá-la nesse interim. Ou seja, o Bereshit, ele fala, isso aqui é Urashi, eu já li um pedaço da Torá com Urashi em espanhol. Por que começa a Torá dizendo que Hashem é o Criador dos céus e da terra? Pelo fato de que ele vai desterrar certas nações com costumes hediondos de atirar seus filhos em fogueira, em sacrifício a deuses estranhos, estupro coletivo de virgens e uma infinidade de porcaria aí que aquela galera fazia. E eles poderiam chegar e dizer: não, vocês estão invadindo aqui, como assim? Como assim? Vocês estão roubando essa terra? Como é que vocês vão invadir isso aqui? Então a Torá, ela está deixando clara que Deus é o Criador da terra, de toda a terra, e ele dá para quem ele quer. Assim como ele deu a terra, retirou aquelas nações que tinham aqueles costumes esquisitos e nojentos e malévolos, tirou eles e colocou o povo judeu lá. Então esse é um dos comentários do Urashi que ele traz, que o povo poderia, os povos lá poderiam dizer assim: vocês estão roubando a nossa terra. Eu vou dizer: não, senhor, vocês sabem
que essa terra é do Criador. Vocês sabem que essa terra é do Criador. Ele dá para quem Ele quer. Ele está dizendo, eu sou o dono de tudo. Eu estou dando essa terra para eles. Por quê? Mas por que nós estamos sendo tirados? Porque vocês fizeram isso. E eu mando na terra e está acabado. Legal? A formação do universo físico em que vivemos foi a etapa final do processo criativo. Ela foi antecedida pela criação de vários reinos espirituais, entre os quais se encontra a morada das almas antes do nascimento. Isso aqui. Cada alma é enviada a um corpo físico neste mundo, a fim de realizar sua tarefa particular. Quando a humanidade se tornasse mortal, esse reino serviria também de morada para as almas depois que concluíssem sua missão na Terra e morressem. De nossa perspectiva neste mundo, essa morada é conhecida, portanto, como o mundo vindouro, Olam Rabá. Se a alma precisa ser limpa de alguma visão materialista que tenha adquirido durante sua permanência no corpo, ela entra no polêmica, purgatório. Para os cristãos, o inferno. Purgatório, um reino espiritual adicional onde ocorre a purificação antes de ir para o mundo vindouro, para o Olam Rabá. Quando a tarefa de fazer o mundo físico propícia à revelação da presença de Deus tiver sido realizada, essas almas que esperam no mundo vindouro serão restituídas a seus corpos físicos e viverão de novo no mundo físico aprimorado nesta terra, que é a ressurreição dos mortos, né? Ressurreição dos mortos. Eu não estudei muito a fundo sobre isso. Bacana. Continuando. Deixa eu ver se... Mundo físico aprimorado. A Terra, em contraposição, é composta de 4... Agora sobre a Terra. A Terra, em contraposição, é composta de 4 tipos de matéria física ou elementos que no momento da criação foram dispostos em 4 esferas concêntricas. Uma esfera de terra sólida, a mais pesada, ficou ao centro, rodeada de uma camada de água líquida, que por sua vez foi envolta por uma camada de ar gasoso, sendo esta cercada por uma camada de fogo, plasma, ver na figura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Esta é a figura da formação da Terra. Assim que foi sendo começada a formar. Figura 2. No contexto do universo físico, as 2 esferas superiores são chamadas de céu. Que legal, é o céu do céu. Né? Porque a gente fala, mas o céu dos... ele é o dono, como é que é? Ele é o dono do céu dos céus. E as 2 esferas inferiores de terra. A terra física foi criada plenamente desenvolvida, isto é, camadas de rocha sedimentar que naturalmente levariam muitos anos para formar-se já estavam prontas e assim por diante. Todos os elementos da criação são conscientes, tanto como espécie, coletivas, quanto como entidades individuais. Eles também possuem certo grau de livre-arbítrio. Olha só.
Olha só que loucura isso aqui. Livre-arbítrio. Um certo grau, pouquinho. Eles têm, né, a planta, eles têm um certo grau de livre-arbítrio. No momento em que a realidade física passou a existir, o tempo também ganhou existência. Antes desse momento, havia apenas uma hierarquia de ordem no processo criativo, que precedeu o físico, mas não o tempo físico. O 15º dia do mês de Elu, do ano 1, foi designado como o primeiro dia do tempo físico. Tudo que é mencionado no relato da criação foi formado por Deus neste momento inicial, exceto o primeiro ser humano. O processo criativo que se desenrolaria durante a semana subsequente constitui simplesmente em colocar cada coisa no seu devido lugar e ativá-la. Ou seja, quando no primeiro parágrafo Deus assim, Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Pum, ponto. Significa que ele ali naquele momento ele criou tudo. Tudo. Menos o homem. Tudo. E o restante dos dias ele vai colocando cada coisa em seu lugar. Cada coisa em seu lugar. Ele já tinha, no primeiro dia já estava tudo pronto. Tudo prontinho. E a subsequência dos dias, ele vai colocando, aí ele coloca os luzeiros, aí ele faz o mar, aí ele... como se fosse, alguém já jogou Minecraft, né? Ou Lego, é a mesma coisa. Tá lá tudo prontinho, eu vou lá comprar a caixinha do Lego, abro, tá tudo já prontinho e agora eu vou encaixar. Só o ser humano é que vai ser feito um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Deus é conhecido por muitos nomes, de acordo com o atributo divino específico que ele manifesta em dado momento. Ou seja, na verdade eu nem sei se Hashem tem realmente um nome. Aqui é uma opinião minha, tá? Eu acho que, como aqui mesmo já está dito, é o atributo dele. Então o semita ele olhava e hoje nosso Deus ele está El Shaddai, ele está bravo, ele está hoje ele está na Gevurah pura, né? Tá mais ou menos entendendo? Nesse sentido, Deus criou o mundo físico e o mundo vindouro com o nome Kar, escrito com Yud Rei. O mundo vindouro com a letra Yud e o mundo físico com a letra Rei, a forma da letra Rei, 3 lados fechados e um quarto lado aberto para baixo, faz alusão ao fato de que, como explicado acima, se a alma adquire uma visão materialista demais da vida enquanto se encontra no mundo físico, ela tende a descer ao purgatório, ao inferno, ao limbo, como quiser chamar, Gehenom, lugar de limpeza. Por outro lado, o nome divino usado ao longo de toda a narrativa da criação, isto é, até o 2:3, é Elohim, que se refere
ao atributo divino de limitação e contenção. Isto ocorre porque Deus fez o mundo de modo que funcionasse de acordo com regras estritas e consistentes. Mais tarde, com a criação da humanidade, tornou-se possível mitigar a rigidez, ser menos rígido. A rigidez divina com a misericórdia divina representada pelo nome Havaiá. O principal atributo de Deus é o amor. Para que ele agisse com justiça estrita e severidade, sua natureza mais essencial teve de ser ocultada. Olha só, repetindo. O principal atributo de Hashem é o amor. Hashem, ele gosta de usar o atributo amor. Amor. Aqui. Para que ele agisse com justiça estrita e severidade, sua natureza mais essencial teve de ser ocultada. Assim, o nome Elohim também indica ocultação divina, enquanto o nome Havaiá indica revelação divina. O universo físico, no momento da sua criação, era constituído de 9 esferas concêntricas. A esfera externa é a da abóboda celeste. Dentro dela está a esfera na qual as estrelas seriam colocadas. Em seguida, vêm as esferas designadas para os 3 planetas mais distantes, visíveis ao olho nu, Saturno, Júpiter e Marte. A próxima é a esfera do Sol. Dentro dela estão as esferas dos outros 2 planetas visíveis ao olho nu, Vênus e Mercúrio. Depois a esfera da Lua, e no interior dessa esfera, mais uma interna, se encontra a Terra. Veja a figura 1. Todas essas esferas são sólidas. As 8 externas são preenchidas por uma substância primeva denominada éter. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se dá para ver. Mas ali, ó, o desenho dá para ver assim. A criação foi isso aqui, ó. Então a Terra, ela está ali no centro, e depois em várias outras esferas concêntricas onde Deus foi colocando. Ele fez uma esfera assim, uma esfera é como o sistema solar, né? O planeta ele gira assim, né? Em círculo, né? Aí os planetas giram assim, aí vem o Sol, né? O Sol está paradinho, aí vem aqui em volta. É basicamente isso. Então, Deus fez essas esferas assim e foi colocando cada coisa ali para ela girar naquela rotação ali em que fica. Bom, chegamos ao fim da introduçãozinha, né? Essa é a sinopse. Muito conteúdo mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar pelo primeiro capítulo. Vamos lá. Que vai do primeiro capítulo, vai do 1 ao 6. Bereshit. Agora a gente vai entrar mesmo na Torá, no Bereshit, com o Rumash. A primeira semana. Neste primeiro dia da criação, no princípio da criação de Deus ex nihilo, do céu, e tudo que há nele,
e da terra e tudo do que há nela. Quando a terra estava espantosamente vazia, com escuridão sobre a face do abismo, isto é, a água, e o Espírito de Deus, isto é, sua intenção de fazer do mundo a sua morada, pairava sobre a superfície da água, pronto para iniciar esse processo, Deus disse: haja luz. E houve luz. Essa luz primordial não emanava de nenhum corpo celeste específico, já que o Sol e a Lua só foram fixados lá naqueles círculos, naquelas esferas, no quarto dia. Ela também não brilhava durante um período determinado do dia. Escuridão e luz alternavam-se aleatoriamente. Deus viu que a luz primordial não só iluminava o mundo, tornando-o fisicamente visível para seus futuros habitantes, mas também que era boa, pois revelava a energia divina que sustenta tudo por dentro. Lembra que eu falei? Aquele círculo vazio, escuro, e de repente